Fala galera, a paz seja contigo, tudo bem com você? Seja bem-vindo à Escola Tadel, a mais uma semana do Projeto Genoma. Lembrando que este vídeo é para auxílio, orientação, uma ajuda na aplicação do Projeto Genoma na sua casa. Tem sido grande bênção, de grande valor, o que Deus tem feito no nosso lar. Estamos à beira de um período, de um tempo, onde dificuldades virão. E é muito importante inserirmos no coração dos nossos filhos o que realmente é importante. Me perdoe, hoje acordei febril, gripado, mas estamos aqui para a honra e a glória do Senhor. E vamos então ao genoma dessa semana. Para esta semana, o Projeto Genoma, a gente vai fazer a leitura do capítulo 2 do livro de Mateus, livro de Mateus, capítulo 2. E para lembrar, a gente acabou de ver sobre o casamento de José com Maria, o desposamento deles, o seu trabalhar, tudo aquilo que envolveu, muita dor de cabeça, muita luta, muita confiança, muita busca de Deus. E Deus tem falado sempre como José, também como Maria, e Deus tem dado suporte a eles para suportar os dias maus. Dentro de um casamento judeu, existe o período das bodas. O período das bodas é exatamente quando já está preparado o quarto de núpcias, na época de festa, e os noivos vão para o quarto de núpcias, e ali se esperam a consumação do casamento. E uma coisa é fato, não houve consumação do casamento no período das bodas de José com Maria. E isso é uma quebra de tradição, e provavelmente vozes começaram a surgir aí, olhares de familiares. A barriga de Maria começa a crescer depois de um tempo muito rápido, está fora dos padrões, mulher sabe disso. Então vozes vêm acontecendo, vozes vêm falando. Então eu acredito ali que, além da dificuldade do casamento, do posicionamento, existia já uma falange de vozes. Você está me entendendo? As vozes falando por trás. E acho que não era um tempo muito bom para José e Maria ali. Mas vamos lá, para o capítulo 1, capítulo 2 em diante, ele começa com o nascimento de Jesus. E assim Jesus nasceu. E uma coisa interessante que dá para a gente pensar logo de cara: leia o texto, leia o capítulo 2, não vá direto só nas perguntas. Gaste um tempo lendo, por favor. Que aqui só vou lançar as perguntas para não ficar muito grande o vídeo. Então, dentro dessa questão ali da história, nós vemos profecias. Muitas profecias falando do nascimento de Jesus, do Messias que estava por vir. Estudiosos, eles aguardavam este tempo. Astrólogos, eles estudavam as estrelas, o tempo, e eles sabiam mais ou menos o tempo e a estação em que o Messias, Jesus, iria vir. Esses magos não são cristãos, não são judeus, e eles sabiam o tempo e as estações. Eles sabiam mais ou menos o período em que o Messias viria. Assim como nós, da mesma forma como eu e você, não sabemos o dia e nem a hora, mas é possível saber os tempos e as estações. O próprio Jesus disse isso. Os magos sabiam, os judeus se perderam. Tanto é que Herodes só foi perguntar para os magos judeus lá, os profetas, os rabinos. Aí eles começaram a se questionar. Até então eles estavam esquecidos do tempo e estação. A pergunta é: e eu e você?
Como está a nossa leitura do tempo e estação em que Jesus vai voltar? Como está a nossa leitura com relação a isso? Se você não sabe, é bom você pôr a barba de molho. É bom você estar lendo e tendo uma interpretação dos tempos e estações, para que a gente possa preparar os nossos filhos, para que a gente esteja prontos, e não assim como os judeus aqui perdidos. Muito importante isso. Continuando o texto, a gente vê que Herodes ele se perturbou. A pergunta que eu quero deixar aqui é: por que Herodes se perturbou com o nascimento de Jesus? Por que esse nascimento de Jesus perturbou Herodes e toda a Judéia? O que acontece na cabeça de Herodes? Por que Herodes se perturbou? No exemplo de Herodes, vemos que o inimigo ele trabalha. Um pouquinho mais para frente a gente vê que o Herodes mostrando um jeito como o inimigo trabalha. O jeito que o Satanás se infiltra em nossas casas, famílias, igrejas, no nosso parâmetro de fé. Então comente o que você percebe dessa fala de Herodes. Essa fala de Herodes está no verso 8. Verso 8. Leia com atenção o verso 8 para fazer essa pergunta. No seu entendimento aí, comente como você percebe a infiltração de Satanás para destruir a nossa casa, para destruir o caminho da profecia. Herodes estava querendo matar o Messias, Jesus, e sutilmente ele infiltrou seu veneninho ali. Comente sobre isso. Outro ponto interessante é como Deus fala com José. Você vê que várias vezes nesse capítulo Deus falou com José, Deus falou com José, Deus falou com José. Divinamente revelado, Deus falando com José. A pergunta que eu quero fazer para você é, que você pode trabalhar na sua mesa, na sua casa, com a sua família, é como Deus tem falado com você. Nesse momento você vai perceber como Deus tem trabalhado, como Deus tem se comunicado com seus filhos, com sua esposa, com você. Todos vão ter uma linguagem de como funciona que Deus fala com cada um. Porque Deus, ele trabalha individualmente. Comigo Deus fala de uma maneira, com minha esposa fala de outra maneira, com meu filho de outra maneira. A unidade, a comunhão vai trazer uma aliança, uma conformidade, vai ser muito benção. E é importante a gente saber como Deus fala com o nosso parceiro, para que a gente possa ter uma facilidade de alinhar a mentalidade, aquilo que Deus tem falado, e assim criar uma harmonia. No período do nascimento de Jesus, nós vemos cerca de entre 1 e 2 anos. Vamos lá, 2 anos do nascimento de Jesus. Então eles fogem para o Egito. 2 anos de vida, com a família toda lá enchendo o saco, pensando, será que é de José mesmo? Será que eles quebraram o ritual? Será que eles anteciparam as bodas e acabaram com nossa cultura? Imagine as vozes falando. Imagine. Então, em 2 anos de vida, lá Jesus pequenininho, começando a aprender a andar, começando a falar algumas coisinhas, a reclamar algumas coisinhas, eles têm que fugir para o Egito, uma outra nação. E quem foge normalmente não leva nada. Veja como a dificuldade da vida de Jesus. Logo de pequeno, José e Maria teve que fugir porque Herodes estava querendo matar o menino. E Herodes mandou matar, fez um genocídio infantil ali na região inteira, tremendo. Matou todas as crianças com 2 anos para baixo. Imagine o lamento, a dor que foi nesses meses de suportar o que Herodes fez. Muito forte. Então eles fugiram para o Egito. Quem foge não leva nada. Passa um tempo, eles voltam para a Galileia e eles vão morar numa cidade chamada Nazaré. Nazaré é uma cidade desrespeitada, desconsiderada, vamos dizer assim, que é a favela de hoje em dia.
E José e Maria, eles voltam a morar nessa favela, lugar aí, não é muito legal. Não é muito legal. Talvez também não é aceito pela própria família de José nem de Maria. Mas eles voltam para lá onde precisavam estar, porque tudo isso é para que se cumprir o que a profecia tinha dito. E esse é um ponto interessante. Para cumprir o que tinha dito. Então você pode comentar a respeito desses 2 anos, desse tempo, desse período de mudança, vai e volta, e se manter dentro disso, que não é um ambiente, não é um lugar, é o coração, somos nós que mantém isso. Mas a pergunta final e derradeira que eu quero deixar para você é: e na sua vida, os seus caminhos, os seus passos têm andado em direção para se cumprir aquilo que o Senhor disse a seu respeito? Qual é a dificuldade? Você tem discernimento do que Deus tem falado para você, o caminho que Deus tem te orientado a viver? E esse é o projeto de Numa dessa semana. Mais uma vez, me perdoe, estou meio febril ainda, estou meio mole, meio lento, mas eu creio que o Senhor vai falar fortemente no teu coração. Vai ser um tempo de bênção, vai ser um tempo de maravilha. A última pergunta é muito importante. Não se esqueça de fazer. Na sua vida, os seus caminhos, os seus passos estão seguindo a direção para se cumprir o que Deus tem falado a seu respeito, ou você tem andado por caminhos tortuosos? Ainda mais? Caminho, até mais.